E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Aqui quem fala com vocês é o professor Celso Ramos, sou professor de Biologia. Na aula de Biologia de hoje nós vamos trabalhar proteínas, tá? Nós estamos estudando uma área da Biologia que é chamada de Bioquímica, tá? Nós estudamos a química associada com biologia. E aqui nós estamos analisando as principais biomoléculas. E a biomolécula de hoje que nós estamos estudando são as proteínas. Então, nesse assunto, nós vamos trabalhar, vamos ver um pouco sobre a descoberta das proteínas, vou falar um pouco sobre a composição molecular dessa classe de moléculas, vou falar sobre a arquitetura das proteínas e, por último, vou finalizar explicando um pouco para vocês sobre as funções das proteínas, tá? Bem, as proteínas, elas têm a sua descoberta no início do século XIX, tá? A clara de ovos de aves, o albume, tá? Do latim significa albus, que quer dizer branco. Ele era um dos materiais orgânicos mais estudados, principalmente pela capacidade de mudança de cor quando era submetido a altas temperaturas. Então, com o tempo foi percebendo que algumas substâncias na natureza, elas tinham o mesmo comportamento, tá? Os cientistas verificaram que certas substâncias orgânicas presentes no leite e no sangue são formadas pelos mesmos tipos de átomos que a clara de ovo, tá? Quais são os átomos presentes? São esses aqui: carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio e um pouco de enxofre. Dado a ter essa semelhança entre essas moléculas, também coagulavam quando eram aquecidas. Por isso que todas essas substâncias que tinham essas semelhanças eram chamadas de substâncias albuminoides, tá? Que quer dizer semelhantes ao albúmen, que é justamente a substância encontrada na clara do ovo. As suas moléculas, elas liberam aminoácidos quando quebradas. Então, toda proteína, quando é submetida à quebra, ela vai liberar partículas menores. Essas partículas menores, que constituem as proteínas, elas são chamadas de aminoácidos, tá? Então, vamos imaginar aqui uma proteína, que é uma molécula grande. Inicialmente, ela tem um certo formato. E aí, essa proteína, se você tirar ela, você vai perceber que ela é formada por várias subunidades, que está sendo representada por cada bolinha colorida dessa daí, ó. Então, cada bolinha dessa, ela representa um aminoácido. Eu posso dizer que as proteínas, elas são polímeros, tá? Polímeros. O que são polímeros? São moléculas grandes, macromoléculas, que são formadas por subunidades que se repetem. Na natureza existem muitos polímeros. Nós temos o exemplo do DNA, do RNA. Aí eu cito agora para vocês o caso das proteínas. Então, os monômeros ou subunidades que formam as proteínas são chamados de aminoácidos. Agora vamos analisar um pouco sobre a estrutura química de um aminoácido. Cada bolinha dessa aqui, que é um aminoácido, ela tem essa esquematização aqui da molécula, tá? Essa aqui é a fórmula geral de uma molécula de aminoácido. Todo aminoácido ele vai ter um carbono central, tá? Que, como vocês podem perceber, é chamado de carbono alfa. Esse carbono alfa também é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Na química orgânica, carbono assimétrico ou carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Vamos lembrar que o átomo de carbono ele possui 4 valências pela regra do octeto. Ele tem 4 elétrons na última camada, então ele precisa estabelecer 4 ligações covalentes, né, para que tenha ali uma estabilidade elétrica. Então, o carbono, para que ele possa adquirir essa estabilidade, ele tem que compartilhar 4 elétrons para ganhar mais 4 elétrons, formando ligações covalentes. Então, eu tenho
4 ligantes diferentes. De um lado, ele vai estar ligado com um agrupamento ácido carboxílico, tá? Ou grupo carboxila, que pode ser representado simplesmente por COOH. E do outro lado ele vai ter um hidrogênio, certo? E nessa parte aqui você vai encontrar um agrupamento que nós chamamos de agrupamento amina, que quer dizer NH2, tá? NH2 quer dizer agrupamento amina. Esses 3 ligantes aqui, o agrupamento amina, o hidrogênio e o ácido carboxílico, eles se repetem o tempo todo. Todo aminoácido tem esses 3 agrupamentos. Agora, o que vai mudar de um aminoácido para o outro vai ser o grupo que vai estar localizado nesse ponto aqui, que a gente chama de radical. Então, o que muda de um aminoácido para o outro é o grupo radical, que vai estar ligado nessa porção do aminoácido, tá? Então, de acordo com os tipos de radicais que nós vamos encontrar nos aminoácidos, nós vamos encontrar, por exemplo, ó, se o radical for o hidrogênio, o aminoácido vai se chamar glicina. Olha aqui, se eu tiver esse tipo de molécula aqui ligado no local do radical, esse aqui é o aminoácido tirosina. Percebam que o NH2, o ácido carboxílico e o hidrogênio permanece igual, tá? Tanto para a glicina quanto para a tirosina. Olha aqui na cisteína. A cisteína do mesmo jeito. Ó, eu tenho um ácido carboxílico, tenho hidrogênio e eu tenho NH2. Permanece a mesma coisa. Só que o que mudou foi o quê? Esse radical. Então, esse aminoácido aqui é a cisteína, tá? Na natureza, nós encontramos vários aminoácidos. Os aminoácidos que vão participar da constituição química das proteínas que formam os seres vivos são cerca de 64 aminoácidos, tá? Então, como é que esses aminoácidos vão se ligar uns com os outros para formar as proteínas? Bem, eu tenho aqui a composição molecular das proteínas, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, percebam que eu tenho 2 aminoácidos separados. Para que esse aminoácido se ligue com esse outro aminoácido, eu preciso fazer o seguinte processo, tá? Vai haver uma reação química onde um agrupamento OH do ácido carboxílico de um aminoácido vai interagir com o agrupamento hidrogênio do agrupamento amina de um outro aminoácido, certo? Então, sempre vai ser o ácido carboxílico de um aminoácido vai interagir com o agrupamento amina de um outro aminoácido. O grupo que vai sair do ácido carboxílico vai ser a hidroxila, OH. E o átomo que vai sair do agrupamento amina vai ser o hidrogênio. Então, perceba, eu tenho OH e um H aqui, ó. Juntando esses dois, vai formar o quê? Uma molécula de água. Porque vamos lembrar que a molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Está ali, ó. Então, saiu o agrupamento hidroxila com o hidrogênio, saiu a molécula de água. Então, o que acontece? O agrupamento amina desse aminoácido aqui vai se ligar com o ácido carboxílico desse outro aminoácido. Então, aqui ocorreu a formação de uma ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação que ocorre entre um aminoácido e outro aminoácido, certo? Então, as proteínas são formadas por vários aminoácidos que estão ligados entre si por meio de ligações peptídicas. Ok, pessoal? As moléculas resultantes da união entre os aminoácidos são genericamente denominados peptídeos. Então, dependendo da quantidade de aminoácidos presentes na proteína, eu vou ter dipeptídeos, eu vou ter tripeptídeos, tetrapeptídeos e assim sucessivamente. Ou seja, se eu tiver 2 aminoácidos ligados entre si, aí eu tenho um dipeptídeo, né? Esse di quer dizer 2.
porque aí eu tenho 2 aminoácidos ligados. Tripeptídeos, 3 aminoácidos, e assim sucessivamente, ok? Quando eu tenho uma certa quantidade de aminoácidos ligados entre si, aí eu vou ter o chamado de oligopeptídeo. O que significa oligo? Alguns aminoácidos ligados entre si. A gente chama de oligopeptídeo. Quando eu tenho muitos aminoácidos ligados entre si, eu tenho um polipeptídeo, ok? Então, uma proteína ela é considerada um polipeptídeo, porque ela é formada por vários aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Agora eu quero falar com vocês sobre a arquitetura das proteínas. Vou falar primeiramente da estrutura primária das proteínas. O que seria a estrutura primária? Bem, eu quero que vocês percebam aqui, ó, eu coloquei 3 palavras. Essas 3 palavras, o que elas têm de comum entre elas? Você vai perceber que elas estão escritas pelas mesmas letras. Como eu mudei a ordem das letras, mudou a palavra. Quando muda a ordem das letras e muda a palavra, logicamente vai mudar o sentido da palavra, né? Da mesma forma, isso acontece com a formação das proteínas. Imagine que cada letra dessas palavras aqui fosse um aminoácido. Então, da mesma maneira como numa palavra, se eu mudar a sequência das letras, vai mudar a palavra, também numa proteína, se eu alterar a ordem dos aminoácidos que estão formando essa proteína, a proteína resultante vai também mudar. Ok? Por exemplo, se eu tiver aminoácido 1 ligado com aminoácido 2, ligado com aminoácido 3, a proteína que é formada, que está nessa formação, não é a mesma proteína como, por exemplo, se eu tivesse aminoácido 2 ligado com aminoácido 1, que está ligado com aminoácido 3. Ora, se eu mudar a sequência dos aminoácidos, muda a proteína. Então, é a mesma coisa. Ó, ator não é a mesma coisa que rota. Por quê? Mudou a sequência das letras. Então, se muda a sequência das letras, muda a palavra. Na proteína, do mesmo jeito. Ok? Bem, então, isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, é a estrutura primária. O que é a estrutura primária da proteína? A estrutura primária, ó, de uma proteína consiste na sequência linear com que os aminoácidos aparecem, certo? Então, a sequência dos aminoácidos é a estrutura primária, ok? Então, existem algumas situações de doenças ou anomalias que podem provocar uma mudança na sequência de aminoácidos de uma proteína. Por exemplo, olha aqui, eu tenho aqui a molécula de DNA. Na molécula de DNA existe o código genético, né? Existe, na verdade, o gene. Esse gene, ele vai resultar na sequência de aminoácidos que vai estar contido numa proteína. Por exemplo, essa sequência de aminoácido aqui, ela vai resultar na hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento vermelho que dá cor às hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Então, numa hemoglobina normal, eu vou ter o aminoácido prolina, o aminoácido glutamina e o aminoácido glutamina. Então, eu tenho essa sequência. Aqui, ele vai resultar numa hemoglobina normal. Percebam que como eu mudei o aminoácido aqui, mudou também a estrutura da proteína. Nesse caso, ela resultou em uma hemoglobina alterada, que consequentemente alterou também o glóbulo vermelho do sangue. Isso aqui vai resultar, por exemplo, numa anemia falciforme, tá? A anemia falciforme, ela acontece por uma simples alteração de um único aminoácido contido na proteína chamada de hemoglobina, que é aquele pigmentozinho vermelho que dá cor à hemácia, que é o glóbulo vermelho do sangue. Ok? Então, a estrutura primária tem a ver com a sequência de aminoácidos que estarão contidos na proteína. O que seria a estrutura secundária? Bem, numa molécula
que contém vários aminoácidos, esses aminoácidos eles interagem entre si por atração e por repulsão. Então, essas interações desses aminoácidos, tá, juntamente com as outras moléculas que estarão ali envolvendo esses aminoácidos, elas vão promover a formação de uma estrutura espacial, tá? Ou seja, uma estrutura bidimensional. Essa estrutura bidimensional ela pode assumir duas formas. A forma de uma hélice ou uma forma de um zigue-zague, como vocês podem perceber, que a gente chama de folha beta, né? Folha beta, e no caso da hélice a gente chama de hélice alfa. Então, esses aminoácidos, como eles interagem entre si, eles podem fazer com que a molécula de proteína assuma ou um formato de uma hélice ou um formato de um zigue-zague, ok? Que a gente chama de folha beta. Isso aqui é a estrutura secundária da proteína. A estrutura secundária descreve a estrutura bidimensional dos segmentos da cadeia polipeptídica, tá? E aí, entre esses aminoácidos podem ocorrer ligações fracas, que a gente chama de pontes de hidrogênio. O que seria a estrutura terciária de uma proteína? A combinação entre alfa-hélices e beta-folhas isoladas ou juntas de uma mesma sequência de aminoácidos seria a estrutura terciária. Bem, numa sequência de aminoácidos, pode ter regiões onde vai se formar hélices, mas vai ter também outras regiões onde se formam as folhas, que a gente chama de zigue-zague, né? São as folhas beta. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma sequência de aminoácido, tá? Que está sendo representado por uma fileira em verde. Veja que tem regiões que ela está em hélice, mas tem regiões que ela vai formar o zigue-zague, tá? Então, a junção dessas folhas alfa, dessas hélices alfa e dessas folhas beta forma a estrutura terciária da proteína, tá? Então, aqui eu tenho uma outra situação em que os aminoácidos contidos numa sequência de uma proteína, eles podem interagir por pontes de disulfeto, podem interagir por pontes de hidrogênio, tá? Ou por interações iônicas ou interações hidrofóbicas, fazendo com que a proteína assuma um formato, ok? E o que seria a estrutura quaternária? Algumas proteínas são formadas por uma única sequência de aminoácidos. Só que existem outras proteínas que podem ter mais de uma sequência de aminoácido. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina ela tem 4 sequências de aminoácidos. Essas 4 sequências de aminoácidos formam 4 subunidades. Então, a união dessas subunidades é o que a gente chama de estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária é a associação entre as várias cadeias de aminoácidos que formam uma proteína. Então, existem proteínas formadas por apenas uma única cadeia de aminoácidos. Nesse caso aqui, cada cadeia está sendo representada por uma cor. Como eu tenho 4 cores, então eu tenho 4 cadeias de aminoácidos formando essa proteína, que é a hemoglobina, tá? Então, resumindo o que eu já falei para vocês, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos, a estrutura secundária são as hélices ou as folhas, né? As hélices alfa e as folhas beta. A estrutura terciária é a junção entre essas hélices e essas folhas, ok? Formando a subunidade proteica. E a estrutura quaternária é a junção dessas subunidades, tá, pessoal? As proteínas elas podem ter um formato longo, mas elas também podem ter um formato de glóbulo, ok, pessoal? E essas proteínas podem também ocorrer um processo de desnaturação, que é quando elas perdem um formato, quando elas estão sendo submetidas a altas temperaturas, tá? Ou alto pH, ok? E essas proteínas elas podem assumir a função estrutural, quando ela faz parte do corpo dos indivíduos, e pode assumir a função de enzimas, que são os catalisadores biológicos, que nós vamos estudar na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido essa aula.
Estudem, façam a revisão e aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.